Olá, tudo bom? Eu me chamo Paulo Matos, sou professor da UFC e estou como cientista-chefe do projeto Monitor Fiscal, um projeto de pesquisa que está aqui sediado e organizado pelo Instituto Plácido Castelo, IPC, que por sua vez compõe no PESC, aqui o núcleo de pesquisa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, projeto desenvolvido em parceria com a FUNCAP. Hoje, nós vamos discutir com vocês um assunto que, como sempre, voltado para finanças públicas de estados e da União, e um assunto que trouxe uma certa curiosidade, uma certa inquietação. Porque quando a gente comparar o que aconteceu com a, entre aspas, poupança do governo federal com a poupança dos governos estaduais, houve uma diferença tão grande nesse comportamento aí, nesses últimos anos associados à pandemia, que nos leva a questionar, sobre o federalismo, sobre como é que está essa relação aí entre estados e governo federal. A gente vai desmistificar um pouco, então, essa questão do resultado primário da União e dos governos estaduais de 2020 para cá, É exatamente o objeto dessa nossa carta aqui, do Monitor Fiscal. Muito bem, aqui na nossa esquerda, a gente tem o conceito de governo central, que é o governo federal mais Banco Central, E aqui o resultado primário, que funciona como uma métrica de poupança, tá? Tipo receita menos despesa paga, menos aquela despesa que fica ali, restos a pagar, tá? Então entenda como um conceito de poupança. E aqui são sempre valores que, apesar de estarem reportados a cada bimestre, são sempre valores acumulados 6 bimestres, ou seja, são valores anualizados, para você ter uma noção de ordem de grandeza. Aí o que a gente percebe aqui? O governo federal vinha rodando no período pré-pandêmico, 2018, 2019 e tal, é muito comum ele rodar no negativo, essa poupança ali da ordem de 80, 100 bi, às vezes 70 bi, é uma ordem de grandeza aparentemente comum para o governo federal. E aí o que a gente percebe é que já no segundo bimestre do ano 2020, que pega o que aqui? Pega março e abril, ou seja, já pega aí o comecinho da primeira onda, aquela preocupação, aquele caos, que foi a vida no nosso país, no mundo como um todo. A gente já nota ali um resultado que estava na casa de 90, 89, 95 negativo, para quase 190 bi em um bimestre. Em apenas 2 meses, as contas públicas do governo federal começam a desandar de maneira muito forte. O que se vê na sequência são 5 bimestres de quedas sucessivas, quedas maiores ou menores. A gente sai de um patamar que estava rodando aqui perto de 90 negativo para o fundo do poço, 743 bi negativo no final do ano de 2020. Não foi o melhor presente de Natal do mundo não, para o governo federal. O que se vê na sequência é uma estabilidadezinha no começo de 2021 e uma retomada muito forte. Hoje de manhã mesmo ainda olhei os dados do governo federal que já haviam disponibilizados aí para a gente, E esse gráfico aqui, se a gente pudesse continuar, traria um valor aqui de 35 bi negativo, ou seja, o governo federal conseguiu se recompor até o fechamento do ano de 2021. Então, o governo federal tem, se você considerar aqui desse ponto inicial até aqui, uma queda de mais de 680%. Ou um aumento de 680%, se você assim quiser, do prejuízo. O aumento do prejuízo não é nada muito bom, Mas enfim, e durou aqui 5 bimestres de quedas sucessivas. Vamos ver o que acontece com o somatório dos 27 governos estaduais, incluindo sempre o Distrito Federal. Sim, Paulo, ele rodava, essa poupança acumulada dos estados em valores analisados aí na casa de 30, 40 bi ano, era isso? Era. Estava em quase 50 bi ano no fechamento ali de 2019. Primeiro bimestre não tinha ainda pandemia, do ano 2020, tranquilo. O que é que se vê? Aqui, uma quedinha daqui para cá, uma daqui para cá. Cai só durante o primeiro semestre de 2020. Enquanto o governo federal continua amargando resultados ruins ao longo do segundo semestre de 2020, primeiro ano da pandemia, no segundo semestre de 2020, os governos estaduais já se recuperam. Então eles caem aqui um pouquinho mais de 33% nesse agregado aqui,
e durante 2, 3 bimestres. Muito mais suave e muito mais rápido do que o governo federal. A partir daí, o que você vê é uma recuperação muito forte. Acabei de olhar os dados também de fechamento aqui de 2021, que foram disponibilizados hoje de manhã, e aí o que a gente percebe é que saiu de 126 bi em outubro para 124 bi em dezembro, ou seja, praticamente estabilidade. Dito isso, é importante a gente entender, né, o que é que está se passando aqui, desagregando as contas da União, e depois a gente vai tentar entender o que aconteceu aí com as contas dos estados. Primeiro, assim, é preciso desmistificar porque não foi objeto, no meu entender, de uma desorganização. Foi um objeto do seguinte sentido, né? Olha, só o governo federal poderia ter feito pelos mais vulneráveis no país inteiro o que foi feito. Só ele poderia ter envergadura para fazer aquilo ali. Vamos ver aqui os números. O que faz com que a conta do governo saia bastante prejudicada ao longo do ano 2020, em partes até é uma quedazinha aqui, né? Em partes até é uma quedazinha aqui de receita não administrada, que a gente pode entender uma perda de 85 bi com concessões e permissões. Óbvio, isso faz diferença. Mas o grande ponto está aqui dentro de outras despesas obrigatórias, com destaque o quê? Para os créditos extraordinários, exceto o PAC. E essa rubrica aqui foi, na sua praticamente totalidade, destinada ao quê? Aquele auxílio emergencial aos mais vulneráveis e aquele benefício emergencial para a manutenção de emprego e renda, ou seja, política social na veia, necessária. Talvez a gente tivesse tido o mesmo número de mortes, talvez até mais, com a pobreza, com a fome, se comparado aos números de Covid, se o governo federal não tivesse ajudado. Então, era importante ajudar, mas é claro que isso, de uma maneira não muito programada ou prevista, impacta as contas, e isso explica o porquê daquela queda ao longo de 2020, e é importante a gente manter esse número para depois olhar as contas dos estados, para a gente perceber que os estados não poderiam ter assumido esse protagonismo aqui. Eles não tinham envergadura para isso. E na hora de se recuperar, olha, o que a gente observa é que essa queda, isso aqui é variação, né? Então, assim, essa variação negativa de 370 bi em despesa obrigatória, dos quais 266 bi é o crédito extraordinário, é o quê? Ao longo do ano 2021, o governo deixou de ajudar com a intensidade que ajudava os mais vulneráveis. Então, essa redução, essa diminuição do programa assistencial foi, do mesmo jeito que foi esse aumento do programa assistencial que fez as contas piorarem, foi essa redução do programa assistencial que fez as contas melhorarem. Também é importante destacar que essa receita administrada pela Receita Federal, da ordem de quase 257 bi, esse aumento, a maior parte dele está associada a um aumento aqui de imposto de renda, COFINS e SSLL, né? E isso aqui fez com que o governo conseguisse recuperar as contas públicas em termos de resultado primário, quase que num formato de U, né? Bastante simétrico até. Muito bem. E no caso dos estados? Lembra que eu falei que no ano 2020 o governo federal gastou 426 bi com crédito extraordinário? Como é que você queria que isso saísse dos estados? Se eles arrecadaram na média, se você pegar de 2019 B6 a 2021 B5, arrecadava 831, depois passando a arrecadar quase um tri, mesmo que fosse um tri o número aqui, como é que ele vai gastar mais de 40% ajudando os mais vulneráveis? Essa conta não fecha. Todos os estados quebrariam se eles fossem assumir esse protagonismo, não é? Então, imagine que daqueles 426 bi, quantos vieram para o governo do estado de Ceará? Para as famílias pobres, desassistidas do governo do estado de Ceará? 4 bi? 5 bi? 8 bi? Isso é muito representativo, isso é praticamente toda a poupança do estado do Ceará. Então, os estados não teriam como suportar isso, não teriam como assumir esse protagonismo, né? Só o governo federal poderia fazer isso. Muito bem. O que é que a gente percebe aqui? O que é que justifica aquele aumento dos estados já no segundo semestre, a partir de 2020 ali, né?
e durante o ano de 2021 todo? Receitas que crescem a 20% versus despesas que crescem a 12% quase. Receitas que estão crescendo acima da inflação no período. Então, assim, se por um lado os estados não tiveram que ter esse gasto tão intenso como o governo federal com questões sociais, por outro, em partes fruto da inflação em alguns elementos importantes, né, sobre os quais incide o ICMS, mas em parte também a recuperação da atividade econômica dos estados, eles fizeram sua tarefa de casa. As despesas aumentaram menos do que a inflação no período e as receitas mais do que a inflação. E aqui a gente destaca alguns dos estados que tiveram aí as maiores variações ou em termos monetários ou em termos percentuais da receita, alguns que tiveram variações muito fortes de despesa ou também de restos a pagar, né? Também é importante aqui ver o resultado primário de alguns de todos os estados, né? Com destaque aqui por fato de que São Paulo tem uma poupança da ordem de quase 35 bi, né? Esses dados são de outubro do ano passado, ao passo que o Ceará tem aqui uma poupança da ordem de 2 bi, não é? Então aqui tanto tem quem tem as maiores poupanças, o Ceará, por exemplo, é o 14º aqui em outubro do ano passado, quem mais variou, enfim. Aqui alguns destaques que estão lá na carta, estado por estado. E para a gente finalizar, dados bem interessantes e também super atuais, especificamente para o governo do estado do Ceará. Aqui na esquerda, a gente até conseguiu uma série mais longa, que às vezes quando você agrega todos os estados, você não consegue uma série muito longa. Alguns estados não divulgam os seus números como deveriam. Mas quando é só para o Ceará, a gente consegue observar até um horizonte de tempo mais longo. Então a gente pegou aí desde o final de 2018, né? Tanto olhando aqui para superávit corrente, que nada mais é do que receita corrente menos despesa corrente liquidada, tá? E o próprio conceito aqui, tá? Nesse caso aqui, desculpa dizer, aqui é resultado primário, tá? Resultado primário, tá? E aqui sim, superávit corrente, tá? As duas são métricas de poupança, perfeitamente. Por que muda tanto a ordem de grandeza, né? Se a gente olha o resultado primário, da ordem de 2,2 bi, se a gente olha superávit corrente, que como eu tinha dito, é receita corrente menos despesa corrente, da ordem de 5 bi, forma de apuração. Aqui entra despesas pagas, restos a pagar, não é? E aqui entra simplesmente receita e despesa corrente, né? Aqui já se percebe que uma das principais diferenças é receita e despesa de capital. E o Estado tem investido bastante, isso aumenta muito a despesa de capital, isso em parte já explica muito dessa diferença. O mais importante é a gente perceber que ambas têm um comportamento muito parecido ao longo do tempo e que a tendência de crescimento recente se observa tanto numa como na outra, não é? Então, assim, se a gente pegar aqui o comecinho da amostra aqui, ou seja, a gente pegou aqui 4 anos de amostra, né? 3, 4 anos de amostra, a gente sai de 2,2 bi de superávit e pela primeira vez a gente bateu aí em quase 5,3 bi de superávit corrente. Se a gente pegasse a inflação e aplicasse esse valor bem no comecinho aqui da nossa amostra, que é essa linha branca, daria o quê? Não daria aí nem 3 bilhões de superávit corrente e o Estado está registrando 5,27 bi, não é? Um aumento, portanto, de 137%, num período em que o IPCA foi de 20%. E se eu pegar agora resultado primário, desconsiderar esses dois primeiros valores aqui, porque eles são negativos, pegar o primeiro valor positivo aqui, ó, foi em 2019 B2 aí, da ordem de 400 milhões quase, e jogasse inflação nele, ele ia fechar aqui, ó, na ordem aqui perto de uns 500 milhões. Mas na realidade, o nosso resultado primário está da ordem de 2,2, não é? Então, sempre positivo nos últimos anos,
bem acima do que a inflação poderia sugerir, se fosse só para corrigir pela inflação, porém abaixo do comportamento esperado pelo agregado dos estados. O agregado, o resultado primário agregado dos estados, cresceu no ritmo mais forte, né? Se a gente for observar esses últimos bimestres aqui, do que o estado do Ceará cresceu. De qualquer forma, um crescimento do superávit corrente muito acima da inflação no período de 19B2 até o final de 2021. O que se percebe, portanto, é que os estados fizeram sua parte no sentido de que, em termos agregados, né, isso se percebe quando a gente desagrega também. As receitas cresceram mais do que as despesas, tá? As receitas cresceram até mais do que a inflação, as despesas menos do que a inflação. Então, os estados fizeram sua parte nesse sentido e o governo federal teve que se sacrificar porque só ele teria envergadura e o compromisso de, nesse caso, auxiliar os mais desassistidos. E, com o aumento da atividade econômica em 2021 e a redução do tamanho da envergadura do programa de assistência aos mais vulneráveis ao longo do ano de 2021, com isso, o Estado conseguiu equilibrar as suas contas, né? O governo federal. Com isso, a gente encerra aí mais um assunto, mais uma discussão. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.